Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre liberdade de expressão em imprensa. Tema quente, tema que todo mundo ou tá falando, ou tá ouvindo, ou tá os dois. Então, fica até o final que vai ser muito legal. Pra gente começar bem, vamos começar agradecendo, como de costume, ao curso de Direito da Univille, que incentiva todas essas discussões jurídicas que a gente faz aqui nos episódios do Juriscast. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille. Se você quiser conhecer um pouquinho mais o curso, basta acessar univille.br/direito. Este curso tem mais de 25 anos de história, detentor do selo OAB Recomenda. Acesse, confira, conheça. Um aviso também, estamos em vídeo no YouTube e no Spotify. Fique à vontade para conhecer os nossos rostinhos e deixar lá também seus comentários, suas recomendações. No Spotify você pode inclusive mandar mensagens em áudio para a gente aqui no episódio, ouvir a sua mensagem, mostrar aqui para os demais ouvintes e pessoas que estão nos assistindo, tá? Fique à vontade, é sempre um prazer que vocês, no momento que vocês participam conosco. Tem inclusive um agradecimento aqui para Alexia Dias, Gustavo Becker, Marina Guimarães, Eliette Bente, bastante gente mandando mensagens aí pra gente, pra mim, na minha rede social lá, @Thiago Facchini. Muito obrigado, vamos continuar participando e fazendo episódios cada vez mais legais pra vocês, tá bom? Falando em episódios legais, vamos pro que interessa hoje. O Juriscast, ele é sempre assim, o que interessa é o convidado que tá aqui, o especialista que tá aqui e o tema que eles trazem pra gente discutir. Hoje a gente vai falar com a Marina Draib. Ela é mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, sócia da área de mídia digital e privacidade de dados do escritório Vinhas e Redensky Advogados. Foi presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB de São Paulo entre 2019 e 2021 e head do Departamento Jurídico do SBT por quase 10 anos. Marina, muito bem-vinda ao Juriscast. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos do Juriscast pelo convite. Sou ouvinte do Juriscast. A equipe lá no SBT era muito fã, em especial a Adriana, ela sempre trazia esses novos temas. Então, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado por aceitar estar aqui conosco, acima de tudo, compartilhar o conhecimento sobre um tema tão do momento, né? Que imagino que tenha bastante gente aí ouvindo, assistindo e pensando, poxa, será que eu vou ter coragem de falar sobre isso agora? Bom, eu gosto de fazer os episódios dando um pouco de contexto para nossa audiência, né? Aqui tem advogados de escritório de advocacia, tem gente de departamento jurídico, tem um monte de estudantes de direito que acompanham nossos episódios e, no geral, muitos deles, a maioria, não vai ser especialista nisso aqui, né? Então eu gostaria de começar com um pouquinho de contexto, assim, poxa, o que nos levou, o que nos trouxe até aqui, onde a gente precisa falar sobre liberdade de expressão, né? Que tem conceitos já conhecidos pelos advogados a fundo, amplos, mas a fundo. E por que a gente está precisando falar disso agora, né? Qual é o contexto, o que está acontecendo que, poxa, estamos aqui assim, desse jeito. Você consegue dar um resumão aí pra gente? Vamos tentar. Então, acho que quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente pensa na Constituição Federal sempre, que é lá que nós não temos nenhuma lei específica sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então, nós vamos tirar todo o regramento lá da Constituição Federal. A liberdade de expressão prevista na Constituição Federal, ela foi abrangida, conceituada de uma forma ampla, sendo pela permissão, então pela positivação e não pela negação. Então, isso faz uma diferença que você fala, é livre. É proibida a censura, é vedado ter prévia autorização para exercício dos veículos. Então, é sempre de uma forma mais ampla e a limitação dela, o contorno, vem como exceção no segundo momento. Então, você fala, é livre, vedada com a censura. É livre, respeitados os direitos pessoais, a intimidade, vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, você tem essa amplitude. Só que sabemos que os direitos constitucionais, eles não têm níveis, né? Mais ou menos elevados. Então, há situações que você vai ter que compatibilizar todos esses direitos. É aí que a gente tem as grandes questões. É muito comum que na liberdade de expressão ou na liberdade de imprensa, dois princípios constitucionais entrem em conflito. Existem os doutrinadores que dizem que esse conflito é em tese. Eu não concordo. Acredito que esse conflito nasce no caso concreto.
Porque há inúmeras situações que você está exercendo o direito à informação, de expressão, e que não há conflito nenhum. O direito de expressão artístico, o direito de expressão como uma liberdade religiosa, de crença, você pode exercer sem outros conflitos. Mas há situações que sim, vai haver aí um cruzamento de direitos. Você vai ter que ter uma ponderação nisso, e daí entram as decisões, entra o caso concreto, que você tem que levar isso para o judiciário para dizer qual direito eu vou sacrificar. Qual direito que eu vou restringir, não que eu vou negá-lo, mas que eu vou restringi-lo para prevalecer o outro. O Constituinte deixa, ao meu ver, algumas alternativas isso, já deixa o indicador, mas sempre é um ponto de atrito nessas questões de liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Temos essa questão da Constituição. Tem uma outra questão que eu acho que é assim, muito comum no segmento jurídico, fala assim, a liberdade de imprensa é ampla, é vedada a censura. Calma, nós não estamos nos Estados Unidos. Sim. A nossa liberdade de imprensa é ampla pela positivação, mas sim, ela é responsável. Então, é o que sempre se diz, é a liberdade com responsabilidade. Porque diz, é vedada a censura, observado, quando você vai no artigo 220 da Constituição Federal, é livre a expressão do pensamento e tudo mais, o exercício de imprensa, devendo ser observado a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Então, se eu disser que é absolutamente livre, não é. Não é. Há uma restrição prevista na própria Constituição Federal. Sim. E é aí que as questões nascem e no caso concreto, vai valer o direito à honra ou o direito da pessoa, de expressão, de manifestação da pessoa? Ou se for um veículo de imprensa? Liberdade de expressão é o termo mais amplo, daí dentro dela você vai pegando as subcategorias, né? Liberdade de crença, religiosa, de imprensa, quando é feita por veículos. Então, contextualmente, vejo dessa forma. Na prática, o que a gente vê muito, né? De 88 para cá, teve sempre um pêndulo. Teve um momento de extrema rigidez, daí vai para um outro lado de uma liberdade muito maior e depois para chegar no ponto de equilíbrio, no ponto de equilíbrio, é onde está a sabedoria, né? E dentro disso, falando com um olhar da imprensa e do jornalismo especificamente, o que nós assistimos foi, primeira e segunda instância, muito restritiva com a liberdade de imprensa, extremamente. Então, assim, inúmeras decisões, retire o conteúdo, exclua-se, remova-se, não divulgue. E o Supremo dando a garantia para as grandes liberdades. Então, assim, essa foi uma movimentação. Então, nós temos uma movimentação de jurisprudência nesses anos todos muito diferente. Para você ter uma ideia, nós tivemos o julgamento da APDF 130, que foi o grande marco da liberdade de imprensa, foi a APDF, que o relator foi o Carlos Aires Brito, que ele julga não recepcionada a lei de imprensa pela Constituição Federal. Só que isso depois de mais de 15 anos, entendeu? Então, assim, você anos julgando com base na lei de imprensa para vir e falar, não, a nossa liberdade de expressão e de imprensa não está contida na lei de imprensa. A Constituição Federal não pôs esse tipo de limite. Então, nós temos que deixar ela ampla e só no caso concreto fazê-la a restrição. O ministro até falava um termo muito interessante, que assim, não é pelo medo do abuso, você vai proibir o uso. Sim. Então, tem que usar a palavra, a expressão, a imprensa. E não é por isso, pelo medo, que você vai restringir. Agora, é claro que, extrapolado, você vai responder por isso em inúmeras esferas, né? Sim. Civil, criminal, direito de resposta também é uma forma que vem sobre a liberdade de imprensa. Legal começar com contexto, e contexto riquíssimo. Para mim, que essa não é minha área de especialização, eu fico aqui aprendendo, né? Mas a gente acaba
ouvindo, né? Em especial nessa época, a STF vai abrir pauta, a gente já tá pensando, o que vem agora? Será que vamos falar sobre isso? E tem bastante gente sendo impactada, tem veículos sendo impactados em algum nível, né? Que a gente teve veiculação nacional da repercussão dessas decisões. Então, assim, a gente está vivendo um momento onde a gente vê mais falar-se sobre o tema, vê mais pessoas sendo influenciadas pelos temas, pessoas jornalistas, né? Veículos sendo influenciados, no mínimo. O que você entende que recentemente ou no momento está rolando de decisões ou de processos que ainda estão em trâmite, que estão influenciando ou podem influenciar em breve o nosso momento? Assim, o que é relevante que quem está nos assistindo agora preste atenção, né? Poxa, presta atenção nesse tema aqui, porque dependendo das decisões vai mudar bastante. O que tá rolando nesse momento? Olha, dos grandes controvérsias que nós tivemos, acho que dos veículos tradicionais, vamos dizer assim, as questões foram mais se assentando. No entanto, surpresas acontecem. Esse ano mesmo tivemos julgamento de um dos temas de repercussão no Supremo, que se colocou que o veículo de comunicação responde em entrevista quando o entrevistado faz um listo. Então, você está me entrevistando, eu aqui falo o nome de uma pessoa, faço um crime contra a honra, contra alguém, o veículo responde. O Juricast, no final do dia, vai responder por isso. Sim. Então, essa foi uma mudança trazida, por quê? Pelo desafio das plataformas. Na hora que você abriu o blog, você abriu os canais nas Big Techs para jornalistas, para pessoas que têm sua própria opinião, que queiram fazer essa expressão, você muda esse paradigma. Então, assim, outras soluções nós vamos ter que encontrar para esses casos. Já sempre se teve, o Supremo julgou que para ser jornalista não precisava de diploma. Isso já é um ponto. Sim. Daí a gente se pergunta, quem que é o jornalista? Pois é. O blogueiro é jornalista? Pode ser. Pode ser, tá emitindo opinião. Exato. Então, e outra coisa interessante que você trouxe, né? Opinião, quer dizer, você não precisa só falar sobre fatos. Existe o direito à crítica à opinião igualmente preservado, lícito, absolutamente. No Estado Democrático de Direito é o que nós queremos. Sim. Então, você tem lá o blogueiro, ou streamer, o que você queira dar de nome, que está aberto e tem o canal dele, que ele acessa inúmeras pessoas. E ele tem um papel de jornalista. E é lícita essa questão. Daí ele vai responder pelos abusos, mas tem isso. Então, nessa medida, quando você democratizou os meios, vamos dizer assim, de acesso a gente fala, né, assim, era de um para muitos. Agora tem muitos para muitos. De muitos para muitos. Então, na hora que você traz de muitos para muitos, você traz novos desafios para a compreensão. Acho que não seriam tão complicados se não tivesse um fundo político em tudo isso. Então, assim, o tempero político, a questão do radicalismo existente, não só no Brasil, mundo, trouxe uma temperatura a mais nesse discurso. Trouxe paixões extras além das afloradas. Porque, a princípio, toda a construção que foi feita para a imprensa e para a liberdade de expressão era só você transpor para o ambiente digital. O ambiente digital não deixa de ser exatamente o que acontece na vida real. Quer dizer assim, estamos aqui, está passando pela internet ou está passando pela televisão, o meio seria absolutamente relevante. Sim. O fato aconteceu da mesma forma. E consegue identificação para a responsabilização. Exato, exatamente. Já tem tipificação para o crime. Exato, então não seria um grande desafio esse. No entanto, esse cenário mais político-partidário, as pautas ideológicas, faz com que o tema fique muito quente e muito de paixões, né? Eu acho que, assim, é mais do que a técnico. Sendo absolutamente técnica aqui nessa conversa, o que a gente tem, o primeiro ponto, a questão do discurso de ódio, foi um tema novo, é um tema relativamente recente quando a gente pensa. A gente não falava em discurso de ódio há 10 anos atrás. E previsto em declarações internacionais de direitos humanos, mas nunca foi, que era o direito de você não ser amoestado na sua liberdade, mas nunca era um tema trazido. Hoje se traz. Então, assim,
o combate ao discurso de ódio, quando eu uso o microfone, quando eu uso o meu veículo, quando eu uso a minha forma de comunicação para incitar a violência, a crime, a perpetuar uma forma de crime, de delito, né? Principalmente contra a honra, normalmente. Sim. É isso, injúria, calúnia e difamação contra as pessoas. E de uma forma virulenta, as pessoas usam de uma forma a incitar que amanhã você seja de alguma forma aí vilipendiado por conta da minha manifestação. Então, isso é algo que já foi pontuado, não se admite o discurso de ódio. Então, assim, ele é tipificado? Não, mas ele é trazido dentro desse contexto da convivência harmônica dos princípios constitucionais fundamentais. Então, eu tenho a liberdade de imprensa, mas eu tenho que respeitar os direitos individuais. Então, o discurso de ódio é um ponto que acredito eu que esteja assim, muito mais pacífico quando se diz isso. Mas existe um tema que são o que é verdade e o que não é verdade. É claro que há extremos, a gente não discute, a gente sabe e tudo mais, a questão da fake news, desinformação, perfeitamente. Mas há situações que é muito relativo o que é verdade e o que não é. E muitas vezes não sabemos nem distinguir o que é opinativo e o que é factual. Sim. Há uma pesquisa com os adolescentes nos Estados Unidos, mais da metade, lendo um texto, não soube adolescente, não soube distinguir se tratava de um material informativo ou opinativo. Então, isso traz um desafio maior, porque você tem fato, opinião ao mesmo tempo, a todo momento. Então, eu estou aqui relatando alguma coisa que aconteceu hoje, já vou pôr a minha opinião junto e vai para... Vira, né? É difícil de separar, né? De traçar a linha que divide o fato da opinião. Nos veículos tradicionais, você normalmente abre, olha, eu tô lá na bancada, faço minha apresentação, vai para o crítico. Ele é muito mais enquadradinho nisso. Não, agora tem uma divisão mais bem definida, mais clara. Nos veículos, nos jornais tradicionais, poxa, vai estar lá o selo da empresa, aqui está o meu editorial. Esse é meu posicionamento. Então, você tem isso muito mais delimitado. Na hora que você pega, tem um canal que eu falo informação, com minha opinião, com tudo junto. O que é desinformação? O que é discurso de ódio? Sim. E o que é só opinião e é isso. Exato. Então, assim, tem um trabalho de depurar muito dentro dessa questão. Como resposta a toda essa problemática que nós vimos, o que nós tivemos? Um Supremo que deu pela exclusão das contas. Sim. A rigor, e não vou falar na parte política ou não, a rigor poderia se equivaler à censura. Porque quando você tem o princípio da responsabilização, você paga uma indenização por aquilo, você vai responder pelo crime, você vai sofrer um direito de resposta, ou você vai ter a remoção do conteúdo. São as 4 situações que podem acontecer. Mas não você vai ser cancelado. Banido do ambiente. Então, nós somos para um outro lado, que eu não sei dizer se foi necessário ou não, não tenho a pretensão aqui de ter uma posição fechada, mas se foi para um outro extremo, que é você falar, não, vai ter a conta cancelada, a conta não pode ser monetizada, a conta, não só um conteúdo. Sim. Então, dentro da técnica do que vinha sendo construído... É um momento de ruptura do entendimento. É um momento de ruptura. Se vai ser necessário, Tiago, eu também não sei se vai ser preciso. Porque dentro da tecnologia, ainda agora com inteligência artificial e tudo mais, que você pode fazer uma deepfake, outras questões, outros desafios aparecem. Mas são medidas rigorosas quando nós estamos falando com punições muito altas, de você falar em banimento de conta. E mais, o banimento de conta pode ser pela própria plataforma ou por ordem judicial. Você já deve ter visto isso, não? Sim. Inclusive, um das temáticas que gerou muita discussão recentemente, porque da relação dos bloqueios do Twitter através de uso, os prévios, né? De uso
da política da plataforma, como a desculpa para fazer a remoção, mas através de uma solicitação judicial, né? Então, poxa, tem até aqui a gente tem um embaraçamento, assim, desses temas que dificultam até a análise, mas que no final das contas o resultado é o mesmo. Tem pessoas sendo privadas não só de exprimir opinião, mas de estar, né? Exato. De ser e estar presente. Porque a remoção do conteúdo Justo. em si, eu acho justo. Até a conclusão do processo Porque que julga, né? Se ele Exato, foi ou eu não acho foi que assim, lícito. tá dentro do devido processo legal e no respeito do outro. Sim. Então, perfeito. Agora, quando você entra na questão, não, você não vai ter mais o seu canal, Sim. né? Você não pode mais se manifestar, a gente tá numa outra questão. Sim. Que gera até outras consequências, né? Como você falou, gera uma decisão dessa, gera um vilipêndio, gera uma consequência que vai além dessa presença digital da pessoa. Às vezes ela não consegue sair na rua por conta dessa interpretação dessa decisão. Então, assim, começa a gerar outras consequências que levam ainda mais, podem levar, né? Ainda mais a restrição da liberdade dessa pessoa. Não apenas a de expressão, inclusive. Bem, né? Total. Lembrando, e o Brasil é um país violento. Uhum. Já tivemos mais de um caso Justiça com as que... próprias mãos, né? Exatamente, que não foram casos de fake news, que era, acho que foi um sequestro de uma criança. Uhum. Acusaram uma mulher de um sequestro de uma criança em Santos, ela foi apedrejada e veio a falecer. Quer dizer, olha que perigo. Sim. Tudo isso. Então, assim, é claro que tem que ter complexo. É complexo, é muito complexo. Você pode pôr em risco a vida de uma pessoa. Sim. E o direito tem esse negócio de ele sempre atrasado, né, do ponto de vista legal, ele acompanha a sociedade, né? Então, assim, esse é um problema novo, né, que a gente está passando a viver. Então, assim, ter pessoas, né, exprimindo opinião e agora a gente falar sobre como que a gente lida com essa disponibilização de comunicação não mais centralizada, né? Exato. Ou não mais centralizada em poucos players, o que facilitava o controle ou o conhecimento, né? Sim. A gente vive outro momento. Então, na minha visão, essa discussão aqui e essa discussão sobre esses limites, que na nossa visão são difíceis de traçar mesmo, acho que ela precisa continuar acontecendo, até que a gente chegue nesse movimento de pêndulo, o exemplo que você usou, e chegue num meio termo justo, né? A tecnologia está nos passando por cima de tudo, né? O direito vem, a tecnologia acontece. O direito não espera o direito. Ele acompanha depois. Ele acompanha depois. Então, assim, a tecnologia a gente estava com velhas discussões já, e a tecnologia com a inteligência artificial já veio a suplantar isso, mas também faz parte, e concordo com você nessa questão. Por isso que hoje, assim, se eu fosse dividir esse âmbito que nós estamos falando, eu colocaria... A gente está falando aqui muito em liberdade de expressão através de plataformas e tudo mais. Tem a liberdade de expressão artística também. Daí a gente volta nela já, porque eu acho que tem alguns pontos que são importantes nós falarmos um pouquinho do contorno. Mas dentro dessa questão nacional, eu dividiria em duas questões, que são os grandes veículos, os tradicionais, que tem uma estrutura jurídica que os acompanha, tem uma estrutura... né, defensiva e repressiva, então tem todo aqui um aporte. Tem veículos que seriam os tradicionais, que são as gazetas, rádios do interior, eles vivem outros desafios. Não sei se você já ouviu falar num termo chamado deserto de notícias. Não. O que é o deserto de notícias? É a falta da regionalização, a falta de veículos pequenos nas cidades, porque eles são muito dependentes do anunciante local. Eles são muito intimidados pelo anunciante local, que pode ser os grandes dominantes economicamente daquelas regiões. Então, a gente tem vivido isso no Brasil também, essa questão desses desertos. Então, são veículos tradicionais, mas como eles são mais independentes, eles precisam se manter ali dentro, eles não conseguem mais sobreviver dentro disso. Sim, tá? Estão reféns. Estão reféns. Você não tem mais. A Gazeta, cada vez, né, que é um jornal, a gente fala Gazeta, como uma forma de tipificar o jornal de uma cidade regional. Cada vez é menor, cada vez ele tá se encolhendo. E a outra categoria, que é essa que a gente coloca aqui do digital, das plataformas, a Big Tech, quando você está falando de pessoas físicas, falando com o seu público,
né? Que daí vem outros desafios, outra realidade. Dentro disso aqui, e é interessante, aliás, aconteceu recente aqui, eu tô vivendo isso com um cliente, a questão do banimento, porque nós estamos no ano eleitoral. Então, o impulsionamento você não pode fazer um impulsionamento de conteúdo político partidário dentro das plataformas. Pois bem, deixa eu contar esse caso, né? Já gostei. Minha cliente, o cliente economista colocou uma matéria absolutamente isenta, né? Absolutamente isenta. Sem nenhuma opinião política partidária, zero. Mas é um trabalho sobre economia. Que é claro que tem um ponto de contato com relação à política, óbvio, né? A política econômica, ela é uma das principais pautas, né? Mas não por isso. O algoritmo entendeu esse conteúdo como sendo viés político. Então fez o quê? O bloqueio da conta. Temporária por 10 anos. Bem, não é temporária, né? 10 anos temporário. Que é quase um banimento. Sim. Então você veja que, além do judiciário, tem também as regras das próprias plataformas. Né? E nisso a gente trabalhando com algoritmos, que é um desafio também para a população, e aqui falando mais para advogados, estudantes, que também é um segmento. Sim. Porque assim, a maioria das pessoas deve ter clientes que sejam influencers, criadores de conteúdo na multiplataforma, e vive essa questão. Sim. Então, é também aqui uma volta do resgate. Olha, ela tá... O caso dessa minha cliente é absolutamente um equívoco. Sim. Mas vamos dizer que ela estava somente na liberdade de expressão dela, né? Sem fazer plataforma política. Mas talvez ela opinião, emitido sua opinião e tudo. Você vai ter que acionar judiciário para fazer valer o seu direito de expressão. Então, também não só a questão do judiciário vindo e trazendo questões que muitas vezes se caracteriza como censura, que se discute hoje se é censura ou não, mas também a própria plataforma para se proteger. Porque ela tem que pôr a regra dela lá, a normativa dela, sim, óbvio, o terreno é dela. Sim. É um canal que abrange a muitos, né? Mas não podemos deixar que é uma plataforma dela. Ela tem o regramento dela ali. E ela coloca isso, e pela quantidade que é tudo algoritmo. Sim, então cai trata a exceção, né? Exatamente. Né? Então, assim, passa o rodo e trata as exceções. É um outro desafio também que a gente traz, que a tecnologia trouxe, que impacta nesse veículo. Eu tive um caso similar na minha conta. Eu peguei duas constituições, a brasileira e a americana, né? A brasileira mais grossinha, a americana mais fininha. Mostrei as duas, comparei e fiz uma legenda que falava a palavra Constituição. Bloqueou também, ficou 6 meses até eu conseguir desbloquear pela palavra, provavelmente, né, a única que tinha algum contexto possivelmente político. Sim, porque a gente nem sabe qual que é. Você tem que induzir, não tem deduzir, clareza, não inferir. Tem um canal rápido de suporte, direcionado. Acontece mesmo, tá? Talvez você que tá aí, na sua rede social, você tenha algum conteúdo que talvez não seja a conta bloqueada, como foi o caso dessa sua cliente, mas o próprio conteúdo, ele perde sua capacidade de ser visto, de ser encontrado. Exato. Foi o meu caso, né? Então, assim, lógico, a plataforma tem que se proteger com as suas políticas, faz todo sentido. Mas a gente, enquanto usuário, também tem que estar atento. Até para buscar apoio. E você está ali exercendo o seu trabalho, a sua profissão, você usa esses veículos para isso. Sim, e as plataformas sabem disso, tanto que permite a monetização. Legal, permite o impulsionamento pago. Então, assim, é um modelo de negócio. Que precisa, né, de canais de comunicação. Uma moderação. Mas, precisa, né? Assim, uma moderação, não digo uma moderação estatal. Não, sim, eu não acredito nisso. Da própria política. Né? Exatamente. Até porque senão vira terra de ninguém, vira bagunça, vira terra de spam e de bagunça, e a plataforma perde usuários, porque o conteúdo também, que encontram lá perde valor, e então, assim, é interessante pra ela não faz a curadoria, a plataforma não vai fazer a curadoria de tudo que se coloca lá, mas ela tem que manter este padrão, ela tem que manter o mínimo de controle para ser atraente. Exatamente. Falando em atraente, você deixou apartado o tema... deixou ali, eu tô pensando nele agora. A liberdade de expressão artística. Isso, porque muitas vezes a gente fala da liberdade de expressão nessas questões muito relacionadas a blogs, canais, etc., né? Ou a liberdade de imprensa, esquecendo da liberdade de expressão artística, que também é um ponto importante. E quando a gente está falando de liberdade de expressão artística, acho que existe um tema
que toca a todos, que é a criança e adolescente. Então, é a preservação da criança e adolescente no conteúdo, na liberdade de expressão mesmo que artística. Então, quando a gente fala liberdade de expressão artística, né, seja teatro, cinema, obra audiovisual, o que você trouxer, existem o princípio da proteção da criança, óbvio, em todos os aspectos da criança e adolescente. A gente pensa, isso é um tema pacificado? Não é ainda pacificado. Então, recente, e daí trago aqui para ilustrarmos, tivemos alguns casos interessantes. Tivemos uma amostra, não sei se você lembra, Thiago, mas teve uma amostra que era uma pessoa fazendo uma performance nu e uma criança de 4, 5 anos tocou nessa pessoa nu. Então, isso gerou toda uma discussão sobre a apropriação do conteúdo artístico para a idade da criança. Sim. Tivemos também recente não, já mais de 2 anos. Não sei se é recente ou não, mas enfim. Nesse contexto Neste contexto, um filme que também tinha uma cena, seria comédia, uma cena muito emblemática, que seria próxima, sei lá, uma pedofilia, tá? Mas ele era mais pro comédia. Ele já tinha passado por classificação indicativa, e mesmo assim veio um despacho da Secretaria de Classificação proibindo a exibição. O que eu quero trazer aqui pra gente? Aqui nós temos, é claro, que muitos valores. E daí isso ninguém pode discutir. Porque o seu valor na sua família é só seu, o meu é só meu. O que a gente permite e não permite dentro de casa. O que nós temos ter em mente nessa expressão cultural e artística é a classificação, a que faixa etária se destina àquele conteúdo. Então, existe um órgão no Ministério da Justiça que faz essa classificação, indica, ela não é mais obrigatória, antes se entendia que era, né? Ela não é mais obrigatória, mas ela é indicativa e esclarecedora. Às vezes ainda dá confusão, já tivemos casos de que, eu não me recordo se foi um promotor, foi levar o filho no filme do Ted, do Ursinho, só que é um filme pesadíssimo. É um filme para adulto, né? Mas estava a classificação indicativa lá. E esse caso não foi adiante, óbvio, porque foi feita a classificação indicativa, ele não se instruiu antes sobre o conteúdo, a sinopse, antes de levar o filho. Mas essa é uma diretriz e é assim que tem que realmente ser seguido. Cabe a cada pai e mãe decidir se aquele conteúdo é adequado ou não para as crianças e adolescentes, porque a classificação ela se dá por alguns fatores, né? Se a linguagem é adequada, se há droga, se há sexo, se há violência. São algumas temáticas que existem na classificação indicativa. Eu posso ser de uma família que aceito a droga, mas não aceito o sexo. Cenas de sexo. Então, assim, tem esses mínimos desses vetores para a gente fazer a nossa escolha como pai, como mãe, como responsável legal das crianças e adolescentes. Então, a preservação das crianças e adolescentes nessa liberdade de expressão, ela é mandatória. Sim, legal. Você que está ouvindo aí a gente, meus amigos, liberdade de expressão e imprensa, tem muito conhecimento aqui nesse episódio de hoje, espero que você esteja aprendendo com a gente. Aproveita e manda esse episódio aí para aquele colega seu, advogado que gosta do tema ou que está se preocupando com ele ou que precisa aprender sobre. Encaminhe esse episódio e, claro, avalie esse episódio, deixa aí estrelinha, coração, like, conforme você achar, entender que este episódio está ajudando você a sair dele com mais conhecimento sobre essa temática. Aproveite também e me siga lá nas redes sociais, @Thiago Facchini, no Instagram, LinkedIn, etc. É um prazer, uma alegria conversar com cada um de vocês. São vocês que inspiram, incentivam a gente a buscar especialistas, como é o caso aqui hoje, para a gente ter não só um tema relevante do momento, mas com muita propriedade. Beleza? Bom, eu tenho mais 2 perguntinhas aqui, até por conta do nosso tempo. A primeira delas tá agora, tendo entendido todo esse contexto que a gente, né, liberdade de expressão e imprensa, muito do que se fala e se ouve hoje passa a imagem, por conta do volume, de que é uma preocupação exclusivamente ou prioritariamente do mundo digital. E não é. Né? A gente tem
outros locais e outros meios onde a gente precisa estar preocupado e tá de olho nisso também. Eu queria te perguntar o que você entende, talvez até por conta dos... Logicamente não precisa citar detalhes, nomes, nada assim, mas assim, com base nos clientes que você tem atendido, no que você tem visto, né, nesse cenário de judicialização do problema, o que tem chamado mais a sua atenção? O que está mais recorrente? O que está mais perigoso, talvez assim, do ponto de vista de, pô, isso aqui me parece que está infringindo mesmo um direito. Isso aqui não, isso aqui só não está claro como é que estão os entendimentos a respeito do tema. O que está mais comum que a nossa audiência também possa passar a prestar atenção em determinados temas ou em determinadas possibilidades de problemas? Perfeito. Olha, tirando as questões assim dos veículos mais tradicionais, que eu acho que assim, a questão é muito mais sedimentada do que pode, o que não pode. Já tem mais estofo, bagagem ali. Já tem uma jurisprudência, vamos dizer assim. O segundo tema é o que nós falamos aqui sobre essa questão do banimento de contas. É uma questão ainda não pacificada, quais as possibilidades, quais são os canais. Então, também é algo que vimos com recorrência. Você fala do seu próprio caso, quer dizer, falando sobre Constituição Federal, ter um bloqueio. Então, este é um novo item, um novo desafio e está, sim, repercutindo. Seja num jornalista, como eu posso dizer, independente. Eu ia até perguntar se você está vendo diferença assim, entre um jornalista formal, vamos falar assim, tá ligado a um canal, a alguma empresa, alguma mídia, não, é pelo ou não, conteúdo. Né? É pelo conteúdo. Tá é porque o jornalista independente, ele tem essa liberdade opinativa maior, né? Ele não tem editor. Porque a linha editorial é dele. Sim. Então, quando ele faz a linha editorial dele, ele tem essa liberdade de trazer a temática que mais lhe interesse. Então, seja um jornalista, seja um produtor de conteúdo, os creators em geral, então aqui se tem sim uma preocupação que você tem que estar dentro das regras da plataforma, né? Você tem que atingir seu público, mas você também tem que se posicionar. Que é uma coisa muito interessante de influência, jornalista e tudo mais. Você tem uma matéria controversa, você tem que se posicionar. Os seus seguidores esperam isso de você. Você não pode deixar de se posicionar na relação às questões. Passada a época, né, dessa questão muito superficial. Hoje o que se tem é a audiência ela é engajada quando você tem comunicadores que se posicionam frente às questões. Então você tem que se posicionar, mas daí você vai estar ali ao alvitre de algumas regras e alguns algoritmos que vai lá ler e te colocar de um lado, te bloquear ou não. Então essa também é um desafio. Existe uma terceira questão, fugindo da liberdade de imprensa, mas muito mais na liberdade de expressão, que é muito interessante sobre os true crimes. Vamos pensar nos seriados biográficos que retratam crimes. O que aconteceu? Se você verificar, né, Tiago, teve uma explosão dessa modalidade de conteúdo recente. É um material informativo, né, jornalístico, ele não é factual, não é daquele dia, mas ele tem um caráter histórico, jornalístico informativo, que teve aí nos últimos anos uma produção tremenda, caiu no gosto do brasileiro, é muito visto. E por que isso aconteceu? Por duas decisões judiciais do Supremo que permitiram que cheguemos até aqui. A primeira foi a questão das biografias, já antiga, o julgamento. Foi-se entendido que para fazer uma biografia, o biografado, que é a pessoa retratada, não precisa dar autorização. Começou lá atrás, né, com o Roberto Carlos, tiveram alguns outros casos, e isso virou um caso de repercussão, julgado pelo Supremo, e se fixada a tese que não é necessária a autorização do biografado para se realizar a biografia. Então, isso abriu a primeira possibilidade para a biografia. Daí veio a questão dos crimes, porque muito dos casos tem biografia de celebridade, perfeito, você vai contar uma linda história sobre a pessoa de sucesso e tudo mais. Inspiração e tal, show. Exato. E a do crime. Mais difícil de ser descontente, embora tenha, e o Supremo também deixou nesse julgamento da biografia, falou assim, ó, se houver violação a direitos individuais, se vier algum tipo de infração, responde por isso, por óbvio.
E o outro julgamento que nós tivemos foi sobre o direito ao esquecimento, que era um tema também muito interessante. Ele ficou muito tempo debatido e causava muita confusão sobre direito de esquecimento e direito de desindexação. O que significa isso? Esquecimento é você, poxa, eu fui condenada, paguei minha pena e a imprensa fica falando do meu nome. Eu quero ser esquecida. É o direito de eu ficar ausente dos noticiários. E o direito da desindexação é quando faz uma pesquisa no seu nome, que vai lá, faz nos buscadores, você não seja indexado por algo que aconteceu na sua vida, que normalmente pejorativa, né? Então, ou um momento que você não queira mais vivenciá-lo, você teria essa discussão sobre a desindexação. Muita gente confundia esses dois conceitos, mas são coisas bem distintas. Que um você apaga, o outro você desindexa apenas para tirar aquela vinculação automática do seu nome ao fato. Pois bem, o Supremo decidiu que no Brasil não existe o direito de esquecimento, não há a previsão do direito de esquecimento em tese. Então, no Brasil, o que aconteceu, seja quando ele tenha acontecido o fato, você pode voltar a falar desse assunto. Você não perde, não é pelo transcorrer, até esse termo que o Supremo usa, não é pelo transcorrer do tempo se perde o caráter informativo, noticioso daquele fato. Então você pode voltar a tratar disso. Então você conjugando a possibilidade de uma biografia sem autorização do biografado, mas a possibilidade de revolver fatos, mesmo os criminosos, que são desagradáveis, ofensivos, pejorativos com relação às pessoas, você pode trazer isso para uma produção de um audiovisual, de um Spotify, de um podcast, que é muito comum. Séries, né? Séries bombando. E séries sobre isso. Então, também dentro disso, houve essa ampliação ao direito de expressão, né, artístico, com a possibilidade de você retratar, não só no telejornal, mas também em documentários, em biografias, em séries que vêm. Tem várias, né? Mesmo de áudio, que faz como se fosse uma radionovela, assim, né? Daquelas antigas, que vem contando esses casos. Também é algo que atualíssimo, e que também vai trazer os próximos conflitos. Vai ter histórias contadas de um jeito e de outro jeito. Exato. E se confunde, né? O fato com a opinião do E coisas que eu já me deparei para estudar e me posicionar. Você tem um biografado e as pessoas que o circundam? Qual a relevância delas? O acórdão da ministra Carmen Lúcia, com relação à biografia, fala do biografado. E ela não fala parente, figurante, mas assim, das pessoas próximas que estejam ligadas àquilo. Mas você tem que usar um bom senso dentro disso, né? Porque amanhã alguém da sua família tem uma repercussão assim, você vai ficar eternamente vinculado a isso. Então, assim, qual que vai ser o limite, esse dosador, esse bom senso do respeito? Quer dizer, você tem o direito à informação, mas também tem o direito individual e a vida privada das outras pessoas, e você vai ter que dosar isso. Por último, trazendo os atuais desafios, né? Já que você me perguntou, temos mais um desafio, que é o mundo digital tecnológico e a privacidade de dados. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, teve a Lei Geral, teve uma emenda constitucional elevando a categoria de direitos individuais, do artigo 5º, o direito aos dados. Então, seus dados também... Os próprios dados. Pegou esse nível, alcançou esse nível constitucional. Então, também é algo atual que a gente vai se deparar com essas questões. Quer dizer, assim, cada vez mais eu dei um consentimento, ou pelo legítimo interesse, ou decorrente de uma obrigação contratual, qual que é o limite de utilizar isso, ainda mais agora sendo um direito constitucional, né? Na mesma posição que é a vida privada, a intimidade, liberdade de expressão, direito ao trabalho, ao emprego, a liberdade de expressão artística, direitos autorais. Então, também é algo que está na fase de regulação
Sim. Mas também vai vir este contorno, porque hoje os negócios estão baseados em dados. Então, em dados pessoais. Sim. Então, muitas vezes anonimizados, ok, mas se não anonimizados, você está utilizando o direito ao nome da pessoa, aos dados pessoais dela, e isso também pode trazer um conflito no exercício, né? Olha, pessoal, quem tá aí com a gente tava pensando que a gente ia falar só de uma coisa ou de uma pessoa, ó, se engana, porque tem muito tema aqui, né? Muito conteúdo. Mas para não deixar passar, você acabou de falar essa palavrinha e acho que a gente tem que fazer um bloco sobre isso, que é falar sobre regulação, né? Essa discussão tá, acho que mais acalorada do que nunca, né? Poxa, a gente precisa regular a liberdade de expressão, precisa regular algo mais, precisa regular a liberdade de expressão no ambiente digital, fake news e tudo mais. E aí, né? Aqui é um pouco de opinião e também um pouco de futurismo aqui, de mãe de Ná, né? Poxa, pra onde será que o futuro disso tá indo? E talvez seja o pêndulo ainda em movimento, talvez não. Mas na sua visão de tudo isso que a gente falou, não apenas dessa batalha ou desse problema no aspecto digital, né? Mas o que a gente tem hoje não é o suficiente, ou a gente precisa... O direito precisa seguir, acompanhar até hoje, a gente precisa falar de regular algum aspecto do que a gente conversou aqui hoje. Pergunta difícil. Sim, acredito que sim. Tem uma imposição, sim, acredito que sim, tenha que regular. Há espaços a serem regulados. A regulação é para trazer segurança jurídica, seja para o ente econômico ou para a pessoa. Então, assim, eu acho que precisa da regulação. No Brasil, a gente carece de segurança jurídica. Inúmeras vezes o cliente vem, te pede opinião, você sabe todo o histórico dos julgados do Supremo. Você entra no processo, o juiz do primeiro grau não aplica aquilo. Tá ao o Tribunal de Justiça não dá aquilo. E é uma posição sacramentada dos tribunais superiores. Mas eles são livres para julgar como queiram. Então, a segurança jurídica... Deixa para outro resolver. Então, a segurança jurídica é algo almejado, acredito, por toda a nossa classe de advogados. E porque isso traz um conforto para o próprio cliente. Então, sim. Na hora que você tem a regra exposta, seja ela boa ou ruim, mas ela é clara, sim, ela regula, ela traz essa tensão dos direitos e dá o indicador da solução que vai acontecer, vejo isso de uma forma positiva. Eu não posso ser contra essa regulação. O que nos dá receio é de ser regulações muito precipitadas. Então, assim, quando se tem afobamentos em regulação de algo, mudanças muito abruptas, é claro que se dá uma preocupação, porque a prática não vai seguir exatamente como vai seguir a regulação. Inúmeras pautas existem de regulação nessa área. Quando eu falo de mídia e entretenimento, especificamente, não liberdade de imprensa propriamente dita, tem inúmeras pautas que estão acontecendo de projetos de lei. Remuneração de conteúdo jornalístico, remuneração de trabalhos artísticos, a APL de fake news abrange esses dois temas e outros pontos, a regulamentação do video on demand, do VOD, com cota e impostos, né, e taxas sobre eles, especificamente taxas sobre eles. Recentemente ficou bem popular, né? Quando falaram, vão taxar o Netflix, o povo já, meu Deus, como vai assim? ter que ter só conteúdo do Brasil, meu Deus! Exatamente, que atinge a todos. Sim. A regulação da inteligência artificial, também a regulação da criança e adolescente no ambiente digital, está aqui caminhando. Tivemos recente, como vocês já abordaram em outros episódios, os conteúdos gamers, a questão das bettings, que também é uma forma de incentivo ao esporte. Deve chegar até lá, né? Não ser algo só de bet. Então, há uma fase regulatória muito quente para essas questões. Acredito eu, tem que ser bem discutido, os players têm que se manifestar, tem que ter um lobby positivo, pauta positiva sobre isso, não de forma negativa, pessimista. E a regulação, sim, ela deve vir para evitar o conflito, não ser motivo de conflito. Sim. Né? Mas o brasileiro é diferente, né? Porque a gente espera a lei ser aprovada, daí
entra com as ações, vê se pega ou entra com as ações para não aplicar aquela lei, né? Sim. Que é questionar a própria lei. Sim. Quer dizer, depois de todo o trâmite legislativo regular passado, a gente ainda vai ter as discussões legais, quantas ações, né? Questionando lei, mas de todo modo, ao meu ver, a regulação ela é importante e ela deve vir justamente para trazer equilíbrios entre stakeholders do mercado, esse equilíbrio e resolução e prevenção do conflito. Sim, sim. A gente precisa de segurança, né? Precisamos de segurança jurídica. Eu acho assim, dentro disso, precisamos de segurança jurídica. Seja pela uniformização das decisões, pela regulação, pelos consensos, precisa de ter segurança. Legal. Queria ficar mais 1 hora aqui conversando, queria continuar essa aula, mas o tempo voa. Tô muito feliz que você veio aqui compartilhar com a gente. O tempo já voou, mas quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a você por ter vindo aqui, compartilhado com a gente seu tempo, sua experiência, sua opinião, né? E a sua experiência criada ao longo de anos de trabalho aí na advocacia. Muito obrigado. E o agradecimento a vocês também que nos acompanham aqui em mais um episódio do Juriscast. Muito obrigado. Continuem acompanhando a gente. Eu tava dando uma risadinha aqui porque ao longo do que você falou, eu lembrei de uma piada justamente sobre esses trâmites de decisões e juízes, mas eu não vou contar aqui porque não compete, não faz sentido com o momento, mas se você quiser que eu conte, me chama lá no @Thiago Facchini que eu conto a piada para você. Muito obrigado, e aqui, muito obrigado. Quero deixar o espaço aberto para você também deixar uma palavra final aí para a audiência, eventualmente como que você prefere que a audiência te encontre, porque normalmente aqui, depois de uma conversa dessa, né, a conversa começa, mas não termina. Vai para o ambiente digital, as pessoas querem conversar com a gente, querem tirar dúvida com a gente, querem ir no nosso escritório, né? Então, assim, muito obrigado mesmo pela presença, e se quiser deixar aí uma palavra final para a audiência, certamente vai ser muito legal também. Obrigada. Não, o agradecimento é todo meu por ter essa oportunidade e esse espaço. Sou ouvinte, então agora também vou assistir no YouTube. Muito, muito interessante. Eu acho que vocês trazem, são muito apropriados nos temas. Estou 100% disponível, tenho meu LinkedIn, Marina Draib. Ainda não uso o Instagram para fins profissionais, acho que já estou fazendo isso, mas ainda já estarei fazendo isso, mas já farei. Mas no LinkedIn estou lá e com todo interesse, não só para casos concretos, acadêmicos. Tenho sempre o objetivo de trazer isso à discussão, fazer a instrução. São temas que nós crescemos como sociedade, são temas de interesse coletivo, que a gente cresce como sociedade. Então eu tenho maior interesse em dialogar com essa audiência. Estou à disposição, inteiramente à disposição para essas conversas. Legal. Eu estava lendo ontem, estava continuando a ler um livro que se chama A Fórmula da Intolerância, que fala justamente sobre chegar a uma fórmula para a tolerância, né? É definida uma forma para a tolerância. E acho que essa temática de hoje aqui reforça que, poxa, quando a gente quer falar disso aqui, quando a gente quer discutir, a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar pronto para ouvir a opinião alheia, tem que estar pronto para dar a opinião alheia e respeitar, né, e estar aberto a evoluir com o que sair dessa conversa, né? Exato. Se a gente entra numa conversa já disposto a não mudar de opinião, nem precisa conversar, né? Exato. E nessas temáticas aqui que conflitam opiniões, acho que a gente tem que estar aberto, exposto, e gostei muito da sua posição aqui de, poxa, vai dar problema? Vai, mas vamos resolver, né? Vamos trabalhar nisso, vamos pra cima. Sim, Voltaire. Posso discordar 1000 vezes do que você diz, mas jamais serei contra o direito de você dizê-lo. É isso aí. Né? Então, a tolerância, sempre. Legal. Estamos alinhados. Muito obrigado novamente. Então, obrigado a você também, meus amigos, minhas amigas, por estarem até aqui ao final deste episódio com a gente. Tem sido sempre uma alegria. E toda quinta-feira tem um novo episódio do Juriscast para você. Fiquem ligados, acompanhem, recomendem, indiquem quem mais você quer ver por aqui, que tema você quer ver por aqui. É sempre uma alegria construirmos juntos essa evolução do Juriscast. Afinal, quanto mais pessoas a gente traz aqui, mais a gente compartilha conhecimento. Quando ele é compartilhado, ele se multiplica. A gente ajuda mais gente, a gente faz um mundo jurídico, um ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos que estão nele. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira, no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau.
Tchau, obrigada. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.